Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho uma mensagem do céu para os vossos corações, né? Para quem não me conhece, eu sou Diel Santos. Então, você aí que tem a sua Bíblia, você aí onde você está, que seja no trabalho, ou que seja em casa, qualquer lugar que você esteja, né? Hoje eu tenho uma palavra do céu para o seu coração, né? E a palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é aprendendo a dar valor às coisas dos céus. E a mensagem de hoje está em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do seu verso de número 11, que diz assim: E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. Algumas coisas nos deixam intrigados na palavra de Deus. Como que algo pode trazer bênção para uns e maldição para outros? No início do capítulo 6, verso 1, vai dizer que Davi vai reunir 30 mil homens. E com estes homens, ele vai até a casa de Abinadab para buscar a arca da aliança. A arca esta que estava na terra dos filisteus. Davi vai até o arraial dos filisteus, toma a arca destes homens e, não sabendo onde colocar esta arca, ele vai deixar na casa de Abinadab. Mas quem é Abinadab? Abinadab era um levita da casa do Senhor, homem de nome, de renome, um homem este que tinha 3 filhos, Eleazar, Aiô e Uzá. Aleluia. E vemos nos versos seguintes, no capítulo 2, no capítulo 6, verso 2, que Davi vai até a casa de Abinadab e ali ele vai buscar a arca na casa deste homem. E detalhe, a distância da casa de Abinadab para Jerusalém era cerca de 25 quilômetros. E eles tiveram uma ideia de colocar a arca em cima de carroças para serem puxados por bois. E aqui já entramos na mensagem. Como que a presença do Senhor, como que algo que é do céu é carregado por animais? Porque a arca da aliança era como se fosse um caixote de madeira. E para eles fazerem com que a arca chegasse mais rápido na cidade de Jerusalém, eles colocaram a arca em cima de carroças para serem puxados por bois. Para você entender melhor, abrir uma aspa aqui para você entender, que se você começar errado, no final pode dar errado. E a consequência deste erro que eles cometeram no início foi a morte de um dos filhos de Abinadab. Por quê? Porque quando a arca chegou na casa de Abinadab, os filhos deste homem ainda eram crianças. E quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab, os filhos já eram jovens, já eram homens. Ou seja, a arca estava dentro da casa de Abinadab. Ficou cerca de 20 anos na casa deste homem. Mas para eles ali, a arca era algo comum. A arca se tornou algo familiar. Eles não davam o valor merecido que a presença do Senhor era para ser dada. Eles não davam o valor necessário para a presença do Senhor. Eu vejo os filhos de Abinadab correndo em volta da arca, brincando dentro da arca, se familiarizando com a arca,
mas não dando o valor para a presença do Senhor. E o texto vai dizer que a arca do Senhor ficou cerca de 20 anos na casa de Abinadab, mas nada aconteceu. Por quê? Porque a presença do Senhor para eles era algo comum. Ou seja, vamos trazer para o dia de hoje. Tem muita gente que não vai nos cultos. E quando perde algum culto diz: eu perdi o culto, então irei na próxima semana. Por quê? Porque aquilo ali já se tornou comum para ele. Perder cultos já se tornou comum para eles. E tem muita gente que não está dando valor às coisas de Deus. E para que a arca chegasse em Jerusalém, eles colocaram em cima de carroças. E os bois foram puxando a presença, a arca da aliança. E detalhe, só que no início eles começaram errado. E a consequência de quem começa errado, no final é dar errado. E qual foi a consequência disso? Quando eles chegaram em um lugar onde os bois começaram a tropeçar e a carroça começar a balançar para lá e para cá, Uzá, que se familiarizou com a arca, que pegou intimidade com a arca, pensou: se eu tocar na arca, nada vai me acontecer, porque a arca ficou na minha casa cerca de 20 anos e nada aconteceu. Eu brincava em volta da arca, eu me divertia em volta da arca e nada acontecia. Então, se eu tocar, nada vai acontecer. Porque ele viu que quando os bois começaram a tropeçar, ele estendeu a mão sobre a arca para que ela não caísse. E Deus se enfureceu com Uzá, porque estendeu a mão sobre a arca. Porque Deus deixou que Davi cometesse esse erro no início, para ele entender que na consequência deste erro era para ele fazer algo certo. Vou repetir: Deus deixou que Davi cometesse este erro para que na consequência deste erro ele pudesse fazer o que é certo. E Deus se enfureceu com Uzá. Quando ele estendeu a mão sobre a arca, Deus imediatamente matou Uzá. E Davi se entristeceu com o Senhor e perguntou: Senhor, como chegará a mim a presença do Senhor? E agora, que é o detalhe mais importante, Davi vai deixar a arca na casa de um homem este que não era crente, homem este que não conhecia os mandamentos do Senhor, homem este que não frequentava os cultos, que não evangelizava, que não participava de células nem de EBD. Este homem era Obed-edom. E Davi vai deixar a arca na casa de Obed-edom. A arca então fica 3 meses na casa deste homem. Só que quando ele vê a arca entrando, eu vejo como Obed-edom fala para a mulher: vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, porque aqui dentro da nossa casa está chegando algo valioso. Abinadab não deu valor à presença do Senhor, que era cristão, era levita da casa do Senhor, conhecia os mandamentos do Senhor. Mas um homem que não conhecia os mandamentos do Senhor deu valor à presença do Senhor. E ele então recebeu a arca com muito júbilo, com muita alegria. E todos os dias ele ia lá, limpava a arca e dava valor à presença do Senhor. Mesmo ele não conhecendo o Deus de Davi, mesmo ele não conhecendo os mandamentos do Senhor, ele deu valor à presença do Senhor. E a arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. E a casa dele foi amplamente abençoada. Por quê? Porque ele deu valor à presença do Senhor. Abinadab não deu valor à presença do Senhor. E Obed-edom, que não era cristão, deu valor à presença do Senhor. E tem muita gente assim no século 21 que não está dando valor mais à presença de Jesus Cristo. Tem muita gente que se familiarizou com a presença de Jesus Cristo. Vai para a igreja e não dá um glória, não dá um aleluia. A presença de Deus está acontecendo no ambiente e a pessoa está ali de braços cruzados. Mas tem outras pessoas ali
que não têm intimidade com os céus e dão valor à presença do Senhor. Porque Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 33: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Obed-Edom buscou primeiro as coisas do céu. Ele preferiu perder tudo, mas não preferiu perder a presença do Senhor. Por isso que a casa dele foi amplamente abençoada. E quando Davi soube disso, ele ficou extremamente alegre. Porque na casa de Abinadab não aconteceu nada. Já na casa de um homem que não conhecia Deus, aconteceu tudo. Por quê? Porque ele aprendeu a dar valor às coisas de Deus. Agora Davi vai descer a casa de Obed-Edom, vai tirar a arca da casa de Obed-Edom e vai levar até Jerusalém. E a distância da casa de Obed-Edom até Jerusalém era de 6 quilômetros. E Davi pensou: agora eu vou fazer o certo, porque no início eu fiz errado, e na consequência desse erro eu vou aprender a fazer o certo. Davi tirou a arca da casa de Obed-Edom e levou até Jerusalém. Só que detalhe, no caminho Davi caminhava 6 passos, montava um altar, matava carneiros, fazia sacrifícios a Deus e adorava. Caminhava um pouco, dava mais 6 passos, montava um altar e adorava a Deus. Caminhava, dava 6 passos e adorava a Deus. Eu vejo como se alguém chegasse até Davi e dissesse: Davi, a arca nunca vai chegar em Jerusalém se continuar parando no meio do caminho, porque cada vez que você caminha, você monta o altar e adora a Deus, e a arca nunca vai chegar em Jerusalém. E eu vejo Davi olhando para as pessoas e dizendo: não importa quando eu vou chegar, mas como eu vou chegar. Porque a promessa do Senhor está de pé. A promessa do Senhor foi feita: Davi, a arca chegará em Jerusalém. Mas enquanto a arca não chega, você não vai parar de adorar. Porque no início você fez errado e você aprendeu com a consequência do erro. E agora você vai fazer o certo. E Davi fez o certo. Enquanto a arca não chegava em Jerusalém, Davi não parava de adorar. Por quê? Porque o que importa não é a velocidade, mas é a direção que você está indo. E Davi aprendeu a dar valor às coisas de Deus. Porque tem muita gente que começa errado e acha que no final vai dar certo. Não. Davi começou errado, só que no final teve uma consequência no meio desse caminho: a morte de um dos filhos de Abinadab. E ele entendeu que se começasse a fazer o certo, no final ele teria resultados bons. E foi assim que aconteceu. A arca foi levada até Jerusalém com grande júbilo, com grande alegria. A arca foi colocada dentro da casa de Davi. E naquele momento as pessoas ali começaram a se alegrar com Davi, porque Davi começou a fazer o certo. Ele não se precipitou, ele não correu na frente do Senhor. Ele foi adorando até chegar em Jerusalém. Aprenda a valorizar as coisas de Deus. Não deixe que a presença de Deus se torne algo comum em sua vida. Porque cada glória, cada aleluia, cada coisa que sai da sua boca é como se algo novo do céu viesse sobre você. E as coisas do céu são coisas sérias, são coisas para nos edificar. E eu repito, aprenda a dar valor às coisas dos céus. Se você aprender a dar valor às coisas do céu e começar a fazer o certo, no final tudo vai dar certo na sua vida. Que Deus te abençoe, que você seja edificado por essa palavra, né? E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações, porque já na próxima semana já estarei postando um vídeo louvando um louvor. Já vou comunicar nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, para quem tem meu contato, Facebook, tá bom? Então se inscreva,
tá? Porque através desse canal você, a sua família, o seu lar, a sua casa serão abençoados por Deus. Você esteja abençoado e que você guarde essa palavra no seu coração. A paz do Senhor.